E a gente entra para o acidente de Goiânia lá de 1987. Parece que não, mas quando a gente fala nesse acidente, muita gente nunca ouviu falar. Então a gente não pode reclamar nem só do governo soviético, porque aqui no Brasil muita coisa também foi escondida. Só quem realmente é de Goiânia, que passou por isso, que sabe das pessoas que passaram por isso, ainda reconhecem isso. E algumas poucas aí pelo Brasil, que parece que não foi muito noticiado na época, né? Foi, mas não se deu muito destaque. Então a gente parte lá de Goiânia, que aconteceu esse acidente, a gente vai chamar assim, lá no centro de Goiânia, no dia 29 de setembro de 1987. Então, isso aqui aconteceu no Instituto Goiano de Radioterapia. Esse instituto, era um instituto de radioterapia que ele foi abandonado. Ele foi mudar de local e abandonar esse instituto. E dentro desse local, dois catadores resolveram entrar para ver se eles encontravam algum tipo de metal que eles pudessem vender, né, a conseguir dinheiro para o ferro velho. Esses dois trabalhadores eram o Wagner Mota Pereira e o Roberto Santos Alves. Eu vou falar os nomes porque vocês vão assistir o documentário que eu vou deixar aqui embaixo de Goiânia e vai ser bom para vocês reconhecerem quem são eles no decorrer dos acontecimentos. Então, o que eles encontraram lá dentro foi um aparelho de radioterapia, que é um aparelho muito parecido com esse que vocês estão vendo na foto. Claro que não era o aparelho inteiro, eram algumas peças que tinham ficado para trás, e eles conseguiram levar essa peça, a parte desse aparelho que pesava aproximadamente 200 quilos, para o ferro velho do Devair Alves Ferreira. Então eles tinham praticamente aí 200 quilos de chumbo que eles carregaram. E aqui tem uma foto de a Abril, ela super interessante, fez uma reprodução desse acidente numa revista, ficou bem interessante. Então eu vou usar algumas fotos que elas utilizaram aqui para representar, mas o documentário está bem perfeito mostrando isso, sabe? Tem um filme que foi feito em 1990, logo após o acidente radiológico, porque vocês vão ver que isso aqui é uma fonte de exposição radiativa. Por isso que ele não é um acidente nuclear, ele é um acidente radiológico. E aí essa peça de chumbo, dentro dessa peça tinha uma cápsula de platina que continha um pó branco. Essa cápsula era essa aqui da foto, bem parecida com essa cápsula aqui. Dentro desse pó ele emitia uma luz azul brilhante. Então, há muita marretada, eles conseguiram quebrar aquela peça e liberar a cápsula de platina. E aí conseguiram retirar o pó de dentro. E esse pó, quando eles manipulavam, principalmente no escuro, aparecia esse azul brilhante. E aí se descobriu, não eles, né, bem posteriormente, que dentro da cápsula havia 19 gramas de césio 137. Então aquele pó branco era o césio radioativo, que no escuro ele libera essa luz verde azulada, e parece mesmo que não é nem um pó que faz isso, é uma coisa assim que todo mundo devia ter ficado encantado, né? Que foi o que aconteceu na época. O dono do ferro velho, ele transforma esse pó num talismã. Então ele leva para todos os lugares. Ele fala que, se você assistiu o documentário, ele se tornou dependente daquilo. Então aonde ele ia, ele levava o pó junto. Ele levou para casa, para mostrar para a família. Ele deu para os filhos, né? E todo mundo teve contato com o Césio 137. Então todo mundo, os vizinhos, eles vinham até a casa dele para ver o que era esse pó brilhante azul. E ele queria tentar transformar isso num anel para a esposa dele. Então o irmão do dono, quando foi conhecer o que era o tão falado pó que brilhava no escuro, o Odson, ele está vivo ainda e ele aparece em vários documentários aí, tem um bem interessante da Record. Ele espalha na mão. E ele fala que foi em questão ali de 1 minuto, ele já sentiu a ardência. Então a mão, ele que aparece a mão dele, foi feito um enxerto da própria parte da barriga dele para poder repor, porque isso foi corroendo a mão dele. Então ficou um buraco, eles estão tentando, aí até hoje ele tem cuidados extremos com isso,
porque foi na hora. Ele passou o pó e já sentiu aquela ardência, e aí depois foi desencadeando uma série de coisas, né? Então, após alguns dias do contato dessas pessoas com esse pó que brilhava no escuro, elas começaram a passar. Então, um mês depois, o que era esse passar mal? Era sentir náusea, era sentir tontura. Eles não tinham febre, mas era uma sensação de queimação. Então, tinha vários depoimentos aí que são terríveis. Um mês depois do Devair, né, levar o pó para casa, Leide das Neves Ferreira, de 7 anos, que é a filha, uma criança, morre. Porque ela brincava com o pó, ele deu um pouquinho para ela para brincar, ela ia embaixo da cama, ficava no escuro para ver ele brilhar, não lavava as mãos direito, mas ela já estava com contato intenso, né? E eles acham, a família, né, que permaneceu na época, que ela também comeu uma parte desse pó junto com a comida, porque ficava na mãozinha, então você foi exposto e isso foi contaminando cada vez mais. E ela foi a primeira vítima do Césio. Então aqui é uma foto da Leide, e ela é a representação de várias vítimas aí que tiveram contato com o Césio 137. A esposa do dono do ferro velho pega essa cápsula que ela começou a achar que era ela que estava deixando toda a família mal, e alguns vizinhos, que estava todo mundo com as mesmas características de cansaço, de náusea, de tontura, né? E aí ela foi para a vigilância sanitária com essa cápsula de Césio, de ônibus, junto com um funcionário do ferro velho. Então todas as pessoas que estavam dentro do ônibus, as pessoas que estavam no caminho que ela fez até chegar à vigilância sanitária, tiveram contato, de certa forma, com o CS-137, porque você não precisa tocar algo radioativo para estar exposto à radiação. Você pode passar ao lado, né? E esse foi o problema do contato do Césio-137. Essa mulher, a esposa do dono do ferro velho, foi a segunda vítima do Césio. Ela também faleceu. Então, após 16 dias do acidente radiológico de Goiânia, que foi descoberto o que estava acontecendo, que foi exposto o que estava acontecendo publicamente. Em 30 de setembro, os técnicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear, um dia depois da descoberta, né, do CENEM, que a gente chama a Comissão Nacional de Energia Nuclear, CENEM, e os policiais militares começam a descontaminação da região. Vocês vão ver no documentário alguns depoimentos que esses policiais, os bombeiros, eles não sabiam o que estava acontecendo. Não falaram para eles que era uma fonte radioativa. Eles não tinham o equipamento correto para fazer essa descontaminação. Foi aí que mais pessoas foram expostas. Né? A gente vai ver aí, vocês se procurarem na internet, tem várias fotos também do local e mostra como que aconteceu essa descontaminação. Então foram coisas terríveis, assim, até dentro do documentário traz vídeos do dia mesmo, sabe? Vídeos reais do que aconteceu. Então, desse acidente radiológico, 113 mil pessoas foram testadas. Então, elas foram levadas para o estádio do local. Lá foi feita uma forma de quarentena. E lá elas eram testadas se foram expostas ou não foram expostas. E algumas pessoas relatam nos depoimentos que o aparelho que media o nível de radiação às vezes era desligado, porque se eles continuassem a contar, muita gente teria muito mais gente do que eles imaginavam. Então eles acreditam que muito mais pessoas foram expostas do que realmente foi relatado, que oficialmente foi relatado. 249 pessoas foram dadas como contaminadas. 4 pessoas morreram nos dias seguintes e 60 pessoas morreram após o evento no decorrer dos meses, no decorrer dos anos. Então aqui tem uma foto da casa, né, do dono do ferro velho, o antes e o depois. Tinha a casa e depois ela foi demolida, e esses terrenos hoje eles são totalmente vazios, não são aproveitados. Então as casas foram derrubadas das pessoas que tiveram contato, os animais que foram expostos à radiação ali, os animais da família, os animais dos vizinhos foram sacrificados porque, segundo eles, estavam, né, expostos à radiação.
A vegetação local foi toda removida e a terra foi toda revolvida, ela foi remexida para tentar dar uma amenizada no grau de radiação que ela recebeu. E aí a gente tem algumas fotos deles fazendo essa descontaminação local. Todo esse processo gerou cerca de 6.000 toneladas de lixo radioativo. Então não pensa no lixo radioativo somente como o pó do césio. Pensa em tudo que teve contato com o pó. Desde brinquedo, mesa, sofá, geladeira, todo componente da tua casa, um copo, um talher, é lixo radioativo. Então tudo que teve contato com radiação é lixo radioativo. Por isso que gerou essa quantidade imensa de lixo radioativo. Esse lixo radioativo, eles foram armazenados nesses tonéis, que são bem parecidos com esse amarelo que aparece aqui. E aí eles foram colocados em caixas de concreto e aterrados em abadia. Então foi feito um aterro para lixo radioativo em Abadia, em Goiás. E aqui a gente tem fotos de como foi feito isso. Passou rapidinho, né? Então o aterro lá de Abadia é como se fosse um aterro sanitário coberto e embaixo tem o lixo radioativo armazenado. Então a gente termina aqui 2 acidentes que foram bem importantes. O terceiro, que é o de Fukushima, eu deixo para vocês. Então o desafio de vocês é pesquisar sobre o acidente de Fukushima no Japão, que aconteceu em 2011. Então o que aconteceu? O que levou a acontecer esse acidente nuclear? Quantas pessoas foram envolvidas? Né? O que aconteceu a curto e a longo prazo? Então, todas as informações que vocês puderem coletar sobre o acidente de Fukushima, qual foi o nível desse acidente. Então, coloquem lá, eu vou mandar para vocês um link de atividade para vocês relatarem essa pesquisa para mim, tá? Não precisa me mandar pelo WhatsApp, não precisa me mandar por e-mail, eu vou deixar um link aberto de resposta para esse desafio. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Após vocês coletarem essa pesquisa, a gente dá continuidade ao nosso conteúdo. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Por que a gente viu essa questão dos acidentes nucleares ou radiológicos, né? Porque isso é muito conteúdo que ainda cai em questões, não para vocês falarem o que aconteceu com quem, mas entender os aspectos que envolvem esses acidentes, tanto quimicamente, fisicamente, quanto o lado social. E isso vai ficar bem claro quando vocês assistirem os 2 documentários que eu vou deixar no link para vocês. Tranquilo? Então, até a próxima aula.